Fala aí, galera, tranquilo? Hoje eu vou falar de um assunto que eu não domino, mas que está em voga há muito tempo no mercado brasileiro, acho que no mercado mundial. E para isso eu trouxe aqui dois especialistas no assunto. Como a gente tenta trazer bastante conhecimento, bastante coisa interessante dentro do nosso canal. Hoje eu estou aqui eu vou ter a liberdade de chamar de Luizinho, porque é assim que eu o conheço, entendeu? Mas aqui é o Dr. Luiz Eduardo Guimarães, mas é o Luizinho, meu amigo. Fala, Luizinho, tudo bom? Obrigado pelo convite. E a Michelle Luiz, que é a nossa sommelier. Obrigada. Que vai dar aí a parte técnica da história. Hoje nosso papo é sobre vinhos. Como já disse inicialmente, não é muito a minha praia, mas é a praia dos nossos espectadores que eu vejo de uma maneira geral. Quero começar um pouquinho falando do Luizinho, até ele ter chegado nessa história aí, Luizinho. Então, a gente já tem aí que a gente se conhece uns longos 20 e alguns. 20 e poucos anos. 20 e poucos. Uma parte rápida, né? Eu conheci o Luizinho professor universitário. Exatamente. E aí a gente tinha uma ideia, a gente tinha umas reuniões onde a gente apreciava vinho, consumia vinho, e às vezes tinham pessoas que se mostravam muito entendedoras, e aí com aqueles termos técnicos rebuscados. Aí cheguei a buscar alguns cursos e via as pessoas fazendo aqueles discursos sobre vinhos, e eu sempre achando que vinho é esse bate-papo, é o vinho que você está bebendo, é o vinho que você gosta, que não preciso entender que aquele vinho tem gosto disso ou gosto daquilo outro, que era mais interessante eu entender a história do vinhedo. Gosto de pedra de isqueiro, né? Aí o cara vem com... a Michelle vai poder falar. Aí eu perguntava assim, mas será que esse cara já comeu pedra de isqueiro? Eu ia perguntar pro Michelle. Michelle, já comeu pedra de isqueiro? E aí, bom, enfim, aí a gente queria ter pontos de reunião. Foi uma evolução, né? A gente queria ter um ponto de reunião, a gente queria entender um pouco da história de vinhedo, um pouco da origem do vinho, né? Que eu acho que ali é que carrega a história que está dentro da garrafa, né? A família que fez, como vinícolas, a grande maioria das vinícolas, hoje tem grandes indústrias, mas nasceram de famílias e tal. Então aquilo é que está o interessante, né? E aí a gente foi se organizando, veio sendo mal atendido, até que deu a ideia de abrir uma loja física para a gente ter o nosso próprio ponto de reunião, né? Quando a gente conseguiu ter a nossa loja física, a gente se viu num mundo perdido, que era o mundo do vinho, de comércio de vinho. A gente viu que a nossa brincadeira virou uma brincadeira pra gente grande. Uma brincadeira séria. E aí veio o André, da Casa Flora, e a Michelle, e falou assim, cara, vocês nunca trabalharam com vinho. Pera aí, deixa eu te falar que eu ia falar isso no começo, mas, né, a gente está aqui hoje sendo recebido pela Casa Flora, que é um importador e um negociador de vinhos. Uma parceroça, né, que é um parceiro do Luiz, que também, aproveitando o embalo, né, o Luiz é dono da Wine Point. E só isso, agradecer a Casa Flora, agradecer a equipe toda da Wine Point e agradecer o Luiz e a Michelle. Mas vamos lá. E aí apareceu o André lá na loja e depois me trazendo para cá para algumas degustações, conheci a Michelle. E aí falou, cara, a gente vai ajudar vocês aí, porque, cara, esse mundo é um mundo de fera, né? Então, e dali foram 1 ano e meio, 2 anos de aprendizado com eles. Até hoje são grandes parceiros e tal. Demonstração disso, que a gente está no showroom deles. E eu fui vendo o crescimento do mercado com a pandemia, porque eu estava sofrendo a pandemia como loja física, né? E aí eu fui vendo o crescimento do mercado de 10 milhões de consumidores de vinho, me corrija aí se eu estiver errado, para depois para 29 milhões
de consumidores dentro da pandemia. A rede social do Brasil cresce absurdamente em usuários do Facebook e do Instagram. Quer dizer, o nicho foi mudando. O cara que não quer mais sair de casa. E aí veio a ideia de criar esse delivery. Tá, mas aí vocês começam com uma brincadeira séria, porque vocês compram uma cave, a gente compra uma cave, porteira fechada, com milhões de rótulos, diversidade de rótulos enorme, que a gente teve que enxugar, porque era uma diversidade muito grande, e a gente teve que enxugar essa diversidade, e aí foi ficando cada vez mais premente essa necessidade de entrar para o mundo digital. Né? Isso foi ficando cada vez mais. A pandemia, como muita gente aí, ficou difícil de sustentar uma loja no centro do Rio, né? E aí a gente hoje, graças a Deus, vincula aí no mundo digital bem. Tem desenvolvido bem, como tudo no início e tal, mas a gente tem aqui, está até exposto aqui uns que são mais vendidos nossos, né? Vocês hoje, pelo que eu vejo, vocês tentam focar um pouco também, puxando essa história das famílias, enfim, disso tudo, porque eu vejo a história do vinho, na verdade, né, uma história que cresce junto com a humanidade, né, de uma bebida que ela vem mesmo de um seio familiar, né? O cara faz aquela família, o cara vai lá, faz aquilo para que eles consumam em casa. Sim. E isso ao longo dos milhares de anos que origina o vinho, isso acontece. E aí você, como degustador, bebedor, consumidor de vinho, você vê no nosso universo, no nosso país, também um seio de grandes rótulos, é isso? Vejo, com certeza. Eu sou entusiasta do vinho nacional. E a gente tem uma crença que é só o sul que vende vinho. Não. A gente hoje tem vinho no sul de Minas, a gente tem vinho no Vale do Rio São Francisco. Quer dizer, a gente tem setores, regiões do Brasil que estão vendendo e produzindo vinhos muito bons, de excelente qualidade. Né? Michele atesta isso, Michele? Sim, é verdade. O que foi mais legal, porque teve um engenheiro brasileiro que desenvolveu uma técnica diferente para poder plantar as vinhas nesses locais que não tinham um clima muito propenso para você fazer vinho. Então ele atrasa ali o ciclo da videira e a gente acaba colhendo as uvas no inverno. Isso faz com que eu consiga produzir no estado de São Paulo. A gente tem ótimas vinícolas lá em São Paulo, que a gente faz produzir em Minas, a gente produz aqui no Rio de Janeiro também, já tem vinho. Então tem muita coisa interessante. Uma região que eu conheço bem. Então tem muita coisa interessante pra gente experimentar. O vinho nacional está ficando bem plural, como o Luiz falou, ele está saindo do sul, do sul, que é de onde as famílias italianas imigraram. Porque você associa, na verdade, o vinho a uma temperatura, um clima mais frio, né? Isso, sim. E agora tá conseguindo fazer grandes vinhos aqui dentro disso que você falou, né? Isso. Agora você como, né? Todo um sommelier é um especialista naquilo, você consegue tirar as notas dos vinhos, enfim, você consegue enxergar realmente uma boa qualidade nos vinhos nacionais? Sim. Na verdade, a gente tem uma produção. A gente tem produções em larga escala, que são mais simples, mas a gente também tem umas produções de boutique menores que a gente consegue ver que está tendo um bom trabalho e de grandes vinhos. Entendi. E, assim, Luiz, você hoje foge um pouco da sua cave, e você tenta entrar num mundo que antes você só vislumbrava, que é você vender através de um delivery de vinhos. Sim. Que na verdade você tem delivery de vinhos, mas você não tem delivery de uma linha premium, né? Quando a gente fala em linha premium, gente, antes de eu conversar com o Luiz aqui, eu tentei até tirar isso um pouco dele, porque
o vinho, se eu estiver enganado, você me corrija. Eu percebo que as pessoas que bebem vinho, elas falam para mim, Marcelo, o vinho bom é aquele que você gosta. Isso. Então, não necessariamente quando a gente fala de linha premium, a gente fala de valores altos, tá? Sim. O Luiz estava conversando comigo aqui agora que ele trabalha com uma linha premium, não trabalha com uma linha, digamos, de carregação, né? Que é o que a gente chama dos vinhos de combate, de entrada, né? Exato. E ele tem uma linha premium que tem valores bem interessantes. O que a gente começou a perceber no mercado, como já tinha falado, um acréscimo de pessoas em redes sociais dentro do Brasil, né? Um acréscimo de consumo de vinho, do brasileiro consumindo vinho, um acréscimo muito grande, principalmente com essa questão do ficar em casa e tal. Então o brasileiro começou a se acomodar com isso. Hoje, grande maioria dos sites de venda de vinho ou em marketplace, você tem a questão de você compra hoje, vai ter daqui a 2 dias, ou se for vinhos do sul, você vai ter daqui a 5 dias, né? Você tem uma entrega, um delay de entrega. Então, às vezes você está num restaurante, muitos restaurantes, para quem não sabe, não cobram o preço de rolha. O que é o preço de rolha? É o preço do serviço, né? Então você tá ali com uma pessoa amiga, vamos beber um vinho. Aí você chega no restaurante, aquele vinho, tá R$200. Poxa, mas eu tenho um vinho que o entregador pode trazer aqui para mim num delivery dessa mesma categoria ou igual a esse, eu posso ter aqui em meia hora, 1 hora, né? Ou tô planejando e hoje são, sei lá, 11 horas, eu quero ir almoçar 1h da tarde, sair para outra reunião 1h da tarde, já vou pedir para trazer o vinho. Ou quero ir para casa de alguém, não comprei nada, vou levar um vinho pro cara. Eu tenho essa habilidade. E o que eu comecei a observar? Você tem marketplaces, os vinhos. Quando é delivery de vinho, é o vinho de entrada. É um vinho bem de entrada, bem básico. E quando você tem um vinho melhor, a classe premium, ele tem um delay de entrega, né? Então antes a gente estava conversando aqui, um vinho nacional. Se você hoje, quarta-feira, se planejar para um vinho nacional no final de semana, você não vai ter esse vinho no final de semana, porque ele não vai chegar na tua casa. Ele vai demorar 5 dias. Ele vai levar uns 5 dias para chegar. Então o nosso objetivo é ter um delivery, uma entrega rápida para o mesmo dia, para o mesmo momento, para você ter aquela curtição, gostei, eu quero beber isso hoje, eu quero beber amanhã, né? Eu quero sair para tomar um Prosecco amanhã pela tarde. Então o que você vai ter isso na hora. O que você me diz basicamente é que o foco principal da Wine Point, você sabe que você pode contar ali, você vai ter um vinho. Você vai ligar para o Wine Point, isso, você vai no nosso site, ter o QR Code aqui, vai entrar no teu site, vai chegar lá, vai escolher um vinho. Exatamente. E esse vinho vai chegar para você em tempo hábil de você bebê-lo naquele momento próximo que você vai ter. Eu quero sair para jantar hoje, vou fazer uma seleção lá. Você vai lá no site, tem lá a parte de, se quiser conversar com o consultor, e vai, no momento é assim, você vai lá, como se você estivesse entrando numa loja física. E também, um exemplo, esse consultor que vai estar na Wine Point lá, tá do outro lado da linha, tá te atendendo. Esse cara vai estar, por exemplo, te dar, digamos especificamente que o cara não seja um profundo conhecedor de vinho. Não, mas ele está apto a saber o que você vai... Mas vamos dizer hipoteticamente que ele vai harmonizar isso para você? Vai, ele está apto a harmonizar, te dar dicas básicas ali e de uma forma rápida, porque não dá para ficar discursando no chat. Mas ele vai te dizer qual vinho harmoniza bem com determinada carne. Essa noite eu vou numa rede de carnes. Eu vou comer com um amigo meu na rede de carnes. Eu queria levar um bom vinho, um vinho legal para impressionar. Ele vai dar uma série lá do que a gente tem à disposição para te entregar. Eu tô falando isso porque sexta-feira passada, curiosamente, eu tenho um amigo que é bebedor de vinho, né? E quando a gente chegou no restaurante, a primeira coisa que ele fez foi pegar no carro o vinho que ele queria beber, entregou ao garçom, o guardador de carro, falou: leva lá para mim, fala que é para mesa tal,
enfim, que ele já tinha a mesa dele reservada no restaurante onde nós almoçamos. E tão logo a gente estava à mesa, o cara já chegou, já fez, fez aquele processo todo lá do vinho, que a Michelle conhece melhor do que ninguém, né? E ele degustou lá o vinho dele lá com o que ele queria comer especificamente. Tanto é que esse dia foi engraçado, porque a gente teve a opção de várias coisas, várias entradas, como frutos do mar e tal, e ele não aceitou, porque ele falou: isso vai estragar o meu processo de degustação do meu vinho. Eu achei aquilo curiosíssimo. Eu falei: pô, vou entrevistar o... que vai entrar na harmonização do vinho que ele está combinando. Um papo com o Luizinho. E faz todo sentido isso. E faz todo sentido isso, né? E aí é nesse foco que a gente quer pegar, da pessoa que vinho é aquele que você gosta de beber. Não necessariamente esse vinho do seu amigo seja um vinho de milhões, né? Ele pode ser um vinho de preço médio, mas é aquele vinho... Eu sei até a origem do vinho, porque é a história do vinho não. De alguns vinhos que ele trouxe, porque ele fez aquela rota lá e tal. Já fez algumas vezes, mas essa foi da última vez porque foi na pandemia. E aí ele tem uma história engraçada sobre essa viagem, acerca dessa viagem, onde ele passa por uma situação de fronteira, enfim. Mas tudo por causa da pandemia, né? Então eu fiquei bem inteirado com essa história dele. Então, assim, esse foco que a gente quer pegar, né? De trazer essa possibilidade de você ter o teu vinho, o teu momento, e não ficar engessado em valores ou em vinhos de entrada. Pô, eu quero vinho rápido agora, só tem esse vinho, né, básico e tal. Então a gente traz aí dentro do que você vê, vinho orgânico, vinhos mais complexos, novidades aqui, que aí a Michelle pode falar melhor do que eu, coisas que a pessoa não vai ter, não vai entrar em supermercado e vai achar e pegar. Tem uma curiosidade aqui, essa mesa tá assim decorada dessa forma, porque esses rótulos que vocês estão vendo em cima da mesa são rótulos que o Luiz comercializa, né? São rótulos brasileiros, né, Luiz? Não, são rótulos importados. São rótulos importados? Espanhol, argentino, português. Poxa, porque eu tive uma curiosidade tão grande ali, porque eu vi um vinho que é do Danilo Gentili, do Diogo Portugal e tal. Aí a Michelle pode falar melhor, que esse é o lançamento. E esses vinhos não são nacionais? Não, são portugueses. Do Alentejo. Do Alentejo. Isso, os três comediantes se juntaram, resolveram lançar esse rótulo. Eles fizeram uma parceria com uma vinícola de Portugal, que é a Carmin, e lançaram esse rótulo com um tinto, um branco e um rosé. Eu queria depois que você me explicasse um pouco, que foi uma dúvida minha do Marcelo. Eu sempre falo do Marcelo aqui nos bastidores, porque o Marcelo entende mais de bebida do que eu, que não entendo nada, na verdade. Quem tinha que estar sentado aqui era ele hoje. Ele falou para mim: não. Mas enfim, a gente tinha algumas dúvidas para tirar. Eu queria tirar, aproveitar. Claro, que a gente tá pode ficar à vontade, estamos aqui para isso. Cara, queria também falar um pouco de vinhos, de uvas, de taças, que assim, eu queria que o nosso telespectador tivesse a oportunidade de conhecer esse universo, né? De forma descomplicada. Isso. Esse que é o nosso. Isso, exatamente. Esse que é o nosso. Isso, assim, porque eu vejo as pessoas... porque eu vou falar aqui até vai contra uma série de amigos meus, mas, por exemplo, eu tive sentado à mesa uma vez com um amigo, e aí ele falou, ele adorava a minha esposa, né, enfim, aí ele falou: vou abrir um vinho aqui, um vinhaço para você de R$2.000 e tal. E aí veio um vinho à mesa de R$2.000, e aí quando a gente foi embora, ela falou: pô, Marcelo, não entendi nada daquele vinho que está R$2.000, aquilo é uma loucura. O cara paga R$2.000 numa garrafa de um vinho que não mudou nada na minha vida, né? Isso era uma coisa que eu queria falar com você sobre. Mas a primeira dúvida mesmo que eu queria tirar, que era uma coisa que nós viemos conversando no carro, a história do vinho rosé.
O vinho rosé, ele é o quê? Ele é um corte, um contraste, é uma uva? O que é o vinho rosé? Como é que a gente vai fazer o vinho rosé? A gente faz a partir do tinto. O que vai dar a cor ao vinho é o contato da casca com o mosto ali, com o suco da uva. No caso dos tintos, a gente vai deixar em bastante contato com a casca, que vai trazer esse pigmento mais escuro para o nosso vinho. Quando eu quero fazer o rosé, eu deixo menos tempo em contato com a casca. Aí eu tiro o líquido mais clarinho. Rosé, ele é feito da mesma forma que se faz um tinto, mas ele é feito, fica menos tempo em contato com a casca, então, ali que vai dar o pigmento. Você não tem um contraste, você não tem uma mistura, você não tem nada. Aí o que acontece? Você pode fazer um corte. Qualquer vinho, você pode fazer um corte de uvas. Eu posso fazer um vinho, por exemplo, branco com só chardonnay. Mas posso fazer também um sauvignon com chardonnay, um sauvignon com chardonnay com viognier. Essa é uma brincadeira do enólogo, o que ele quer naquele vinho, tá? Ele pode fazer um blend. A mesma coisa pode acontecer no rosé. Eu posso fazer um rosé de Tannat com Merlot. Eu posso fazer um rosé de Cabernet Sauvignon com Grenache, com Cinsault. Depende, essa é a brincadeira, mas dá pra fazer Caramba, você tá falando um monte de uva aí que eu sou basicão do basicão. Esse corte, só pra ainda fazer um adendo, esse corte pode ser inclusive da mesma uva em alturas distintas. Você pode variar uvas e você ainda pode a mesma uva e fazer alturas distintas. De vinhedos de vinhedos diferentes, para pegar solos diferentes. É o que ela falou, é a brincadeira do enólogo, né? Quando você fala em solos diferentes, você fala em sabores originários diferentes, né? Porque uma terra tem uma determinada característica, outra tem outra, né? E o vinho vai muito nessa vibe, né? Vai. A gente tem uma palavra para falar disso, né? No mundo do vinho, que a gente fala que é o terroir do vinho. E o terroir vai englobar as características da produção do meu vinho. Então, não só o solo, mas também como o clima, como a variedade da uva que você vai plantar naquele local, a questão da técnica do sommelier, a questão da técnica do enólogo na cantina. Tudo isso vai englobar as características de produção do meu vinho. E eu vou ter um vinho diferente para cada local. E essa é a grande brincadeira do mundo vinho, né? Porque as pessoas se apaixonam pelo mundo vinho. Porque toda hora que você toma uma garrafa, você está tomando uma coisa diferente, de um local diferente. Então você sempre quer experimentar novidades. É sempre uma surpresa. Mas para isso, Michele, isso eu tô me veja num mundo completamente externo e desconhecedor, por isso as minhas dúvidas, eu acho que essas minhas dúvidas, elas são dúvidas de N pessoas que não imaginam que o mundo tenha essas características todas, né? Então, por exemplo, você, quando faz o curso de sommelier, quando você... aliás, a pergunta não é essa. Quando é que você descobre que você consegue ter essa percepção, exato? Entendo perfeitamente. Eu sei que não é fácil a gente sentir aromas e sabores no vinho, a entender o que a gente está sentindo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma memória olfativa. A gente precisa reconhecer aromas. Então a gente precisa cheirar uma fruta, a gente precisa cheirar um condimento, porque é aquilo que a gente vai encontrar no vinho. Para isso a gente tem que ter esse aroma, esse cheiro na nossa cabeça. E você descobre isso quando? E aí você vai começar a experimentar os vinhos. E o interessante é você participar de degustações guiadas. Porque você vai ter uma pessoa lá que vai te ajudar a encontrar aquele aroma. Eu sei que de primeira não vai ser fácil, de segunda também não vai ser. Mas conforme você vai evoluindo nas degustações e tentando entender o que você está encontrando na taça, aos poucos aquilo vai clareando para você. Tá? Aí é uma questão de estudo, de técnica mesmo, tá? E não é fácil, é mais aos poucos. Mas eu ia te falar, porque tem muito a ver com o teu organismo, né? Com o teu paladar, com o teu olfato, né? Sim. Então, como eu falei, a questão do você sentir os aromas, você começa a entender que em certos tipos de vinho você vai encontrar tais aromas, em outros vinhos, outros aromas. Uma uva tende a dar mais aroma de fruta fresca, branca, outra tende a dar de fruta branca mais tropical, com caroço. Então, assim,
aos poucos você vai entendendo. É muita questão de estudo. E no nariz também, você também começar a desenvolver o seu olfato. Entendi. Obrigado, Michele. Nada. Você sente também com isso, você sente o tempo que ele permaneceu na barrica, no tonel. Esses vinhos mais de entrada, eles são inox, então ele já não tem esse aroma tanto do amadeirado, né? Então tem o vinho mais jovem, né? Ele fica menos tempo, sai direto do inox. Então isso tudo também dá essa história de aerar o vinho. Por que isso, hein, Michele? Na verdade, quando a gente passa um vinho pro decanter, o decanter ele tem duas funções. A primeira seria aerar o vinho, que a gente botar esse vinho em mais contato com oxigênio. E aí eu vou volatilizar o álcool, que está ali presente, boa parte, e também vou começar a conseguir abrir os aromas do vinho, dar uma maciada no tanino. Isso tudo vai dar contato com oxigênio, vai dar uma ajuda. E eu tenho a parte da decantação, porque geralmente nos vinhos mais velhos, antigos, ele vai criando uma borra no final da garrafa. Então eu preciso tirar esse líquido da garrafa para o meu decanter e deixar a borra na garrafa. Então eu tenho dois processos aí. Entendi, ainda bem que eu estou perguntando isso aqui. Quando eu saio com os meus amigos, e normalmente eles colocam vinho nos decantadores, e eu fico pensando assim, falando, cara, o que tem a ver essa parada? Por que esses caras estão botando esse vinho aí e falando que tem que aerar, enfim, porque você vê as pessoas fazendo isso normalmente quando você abre o vinho, a pessoa, né? Na verdade ele está dando uma aerada, né? Isso, a gente já está botando aquele vinho em contato com oxigênio. O decanter eu já não sabia para que era, agora eu já tomei uma aula de decanter aqui. E vocês também. Verdade. Luizinho, cara, focando muito no que eu gostaria de focar, que é exatamente o que eu gostaria que as pessoas soubessem, é justamente essa coisa da tua rapidez, né? Aproveitem isso, porque pelo que eu entendi, né, pouquíssimas, raríssimas vinícolas não, distribuidores fazem vendedores. O que você faz. O B2C, né? Para consumidor, né? Isso. Esse foco que a gente está tentando focar nisso, de atender com essa presteza. Você atende até meia-noite, é isso? Até meia-noite, né? Para a pessoa ter essa sensação que ela está entrando numa loja, né? Se eu estou entrando numa loja, quando você entra numa loja, você quer sair com o teu produto embaixo do braço, né? E a Wine Point é uma loja virtual. É uma loja virtual, mas que o nosso interesse é que você saia com o teu produto embaixo do braço o mais rápido possível. Você entra numa loja de boné, você que é aficionado em boné, você vai querer sair. Deu pra perceber que eu sou aficionado em boné, galera? Inclusive fazia parte, não ficou pronto, mas vai ficar. A gente ia trazer um boné do Wine Point para você. Mas você quer entrar numa loja de boné e quer sair com o teu boné. Virou moda agora, o pessoal tá usando boné. Virou moda. E aí você quer entrar na loja de vinho, você quer sair com o teu vinho, né? Ou você vai visitar ou você está predisposto a comprar o vinho. Então a gente quer tornar essa loja virtual que você tem o teu vinho, né? Comprei o vinho hoje, chega daqui a um mês, né? Igual o site da China, né? Chega daqui a um mês, 2 meses. Não, cara, você quer comprar o vinho para você degustar ele rápido. Qualquer produto que você compra como consumidor, você quer aquilo rápido, né? Você sabe a história, a gente tem lá uma breve descrição, uma ficha técnica, tem tudo disposto para você. Você fala até com a pessoa que pode te dar uma harmonização. Semana que vem, então. Eu vou... É engraçado porque você como bebedor de vinho, né? Não sei se o nome exato é esse, ou degustador, mas assim, eu vou usar muito a Michele, porque a Michele estudou para isso, né? Michele, me fala de uvas, porque, por exemplo, eu conheço muito pouco de uva. Sim. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, você falou várias uvas aí que eu falei, cara, vou ter uma pergunta que eu vou falar para ela que eu vou ficar boiando lá, né? Porque eu conheço o basicão do basicão, Merlot, Sauvignon, Cabernet e tal. Aí eu tenho um amigo que eu até estava falando com o Marcelo no carro, que é engraçado isso. Se você fala, ele não é bebedor de vinho, mas aí você fala para ele assim, aí ele chega no lugar e fala, você tem Carmené?
Aí, tipo assim, o cara pode vir com vinho de estrada de Carmené que ele vai achar maravilhoso. Por que isso? A gente tem algumas uvas que são mais conhecidas, que chegam com mais facilidade pra gente aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Cabernet Sauvignon é uma uva conhecida em todo o mundo. A gente vai falar que ela é a rainha das tintas. Na questão das brancas tem o Chardonnay, que vai ser a rainha das uvas brancas. Mas a gente tem outras uvas bem interessantes. E tem uma outra questão, é que tem uvas que se adaptaram melhor a certos locais. Então, por exemplo, quando eu falo de Argentina, qual uva que se adaptou melhor à Argentina? A Malbec. Então, eu tenho uma produção muito boa de Malbec na Argentina. Isso é uma forma até do cliente, na hora de... Chegou no local, viu um bando de vinho, né, na prateleira e não sabe identificar, mas de onde que eu escolho? Então você pode de repente ir por regiões onde aquela uva se adaptou melhor. Então, por exemplo, eu sei que na Argentina o Malbec se adaptou melhor, então eu vou lá e procuro um Malbec argentino. No caso da Carmené, a adaptação dela foi muito boa no Chile. Então eu vou encontrar ali um Carmené chileno que eu sei que vai ser legal, porque eu sei Presta atenção aí, galera. Porque é uma uva que se deu muito bem naquele local. No caso do Uruguai, a Taná. Já quando a gente vai para o Velho Mundo, a gente já tem muita questão de não vai aparecer as uvas. Você tem que saber ali a denominação de origem, qual que é a uva que o pessoal usa naquele local, naquela localidade. Já é algo mais difícil a gente ver no rótulo. Mas, por exemplo, Portugal são várias uvas. A gente vai pegar um vinho português, no mínimo vai ter 3, 4, 5 uvas, um blend, um corte, tá? Então a gente vai muito pela região, para saber, que essa região aqui faz vinhos mais encorpados, essa aqui faz vinhos mais elegantes. Então a gente vai ali trabalhando com a região. Questão de uvas, a gente sabe que tem uvas que vão fazer vinhos mais leves, tem uvas que vão fazer vinhos mais encorpados, de uma forma mais didática aqui, porque na hora a gente sempre às vezes é surpreendido ali pelo que o enólogo quis expressar no vinho. Mas, por exemplo, quando você pegar uma Pinot Noir, didaticamente você vai encontrar geralmente um vinho mais leve, tá? Quando você pegar um Malbec, um vinho mais encorpado. Quando você pegar um Taná, você já vai saber que é um vinho mais estruturado, com mais peso, com mais corpo, tá? Então a gente vai balizando assim, de uma forma que fique mais didática para uma pessoa leiga, para entender um vinho e comprar um vinho. Mas tem muita coisa, tem muita coisa. Eu imagino, mas aí agora eu vou fazer a pergunta, né? A basicona da basicona. O cara não entende nada de vinho, mas gosta. Sim. Tipo, numa temperatura como a nossa, esquece que a gente está meio que no inverno. Vamos falar numa temperatura tropical. Me dá aí 3 exemplos de basicão, para não errar. Vamos lá. Quando a gente fala em degustação de vinho, né, a gente precisa às vezes de uma temperatura ideal para degustar aquele vinho, porque assim você acaba perdendo, dependendo um aroma, um sabor. No caso de um tinto, se ele estiver gelado demais, e se ele estiver às vezes também fora da temperatura, ele não vai te dar aquela degustação prazerosa. Então a gente fala para degustar um vinho tinto mais ou menos entre 16 e 18 graus. E aí se você está num dia mais quente e não quer tomar um tinto muito pesado, muito estruturado, com muito corpo, você tem que correr aí para essas uvas que vão fazer vinhos mais leves. Então eu pego um Gamay, eu pego um Pinot Noir, eu pego um Carmenézinho do Chile, vai me dar ali um vinho menos estruturado, com menos peso, e que vai ser bom para um dia de mais quente. Você quer tomar um vinho tinto no calor. Claro que os espumantes, os rosés ficam perfeitos. Um rosé bem geladinho. Bem geladinho? Sim, fica um rosé bem geladinho não é uma parada refrescante? Eu imagino isso. Muito refrescante. Os espumantes, rosés e brancos, eles tendem a ter uma acidez mais pronunciada. E a acidez que vai dar a sensação de refrescância pra gente nesses vinhos. Isso até, essa experiência a loja física me proporcionou muito. E isso a gente tenta jogar um pouco no meio virtual, que é mais complicado, no meio digital. Essa história, as pessoas chegavam na loja física e falavam assim: eu não sei beber vinho, por onde que eu começo? E a gente ia no Pinot Noir. Vai aqui no Pinot Noir, vai, né, no Carmené, porque são as mais simples, menos complexas.
né? Aí a gente sempre falava assim, deixa um pouquinho na taça, não sai, pega, vai servindo e vai bebendo, né? E aí as pessoas voltavam e falavam assim, olha, eu gostei daquele cara de novo. Aí a gente já percebia, já começava, não, sobe um pouquinho de uva, vai. E as pessoas, então tá bom, então eu vou. Porque as pessoas têm o medo de se decepcionar, né? Então isso a gente percebia bastante, né? O rosé, no verão, né? O rosé, vai o rosé no verão, vai um vinho branco, pô, esse aqui vai cair maravilhosamente no verão, e a gente ia pode fazer propaganda dando, esses aqui todos eu assino embaixo, são maravilhosos, esses aqui são espanhóis do 99 Rosas, eles são orgânicos, tem essa pegada orgânica de vinho orgânico, selo brasileiro de orgânico, são espanhóis, mas tem o selo, a chancela de orgânico, que gera um cuidado maior na colheita, nas uvas, e todo perfil disso aí. O Alfredo Roca, que é a linha de argentino, que serve também é campeão de venda quando a pessoa fala em argentino, porque ele também vai ter Pinot Noir, ele vai ter Malbec, então ele vai ter toda essa linha para a pessoa iniciar, vai bem, né? Aquele lá da ponta também é do mesmo Alfredo Roca, que também já é mais complexo, porque blend também. E esse que é o lançamento, são os meninos que colocaram o rótulo dele. A gente está fazendo propaganda aqui pro Danilo Gentili. Pro Danilo Gentili, pro Oscar Filho. Pro Oscar Filho e pro Diogo Portugal. Vê lá, hein? Vê lá, hein? Você, na verdade, Luiz, porque só para deixar claro que a gente fala na Casa Flora e tal, só que a Casa Flora, na verdade, ela só vende para distribuidor. Então, se você quiser encontrar algum desses rótulos que estão aqui, você vai encontrar em alguns comércios do Rio, São Paulo, outras partes do Brasil. Mas tem alguns que você é o cara que... A Casa Flora hoje a gente não tem exclusividade, mas esses que estão aqui, a gente tem uma vendagem muito boa na região de Barra, Recreio, Jacarepaguá, que é a nossa área maior, além da Zona Sul e tal, e a gente tem uma tiragem muito boa deles. Para outra coisa também que eu não falei, que assim, tipo, embora o Luiz atenda, né, vai atender o Rio de Janeiro praticamente quase que todo, mas para você que está na Barra da Tijuca, no Recreio de Bandeirantes, em Jacarepaguá, em São Conrado, enfim, a loja física do Luiz fica no Aptão. Então ele tem essa facilidade de fazer com que chegue a você ainda mais rápido. Tá? Ainda mais rápido. Se você tiver até no próprio, como ele diz, propriamente no restaurante, você pode entrar lá no site dele e pedir, vai chegar e eles vão deixar você beber. Exatamente. Eu tenho uma história até engraçada, que eu estava numa cervejaria de um amigo, ele é uma cervejaria em Vargem Grande, e aí a minha esposa não bebe vinho, não bebe cerveja. E aí eu falei, mas eu vim pra cá, tá muito bom, mas não tem vinho. E aí o dono falou assim, eu não tenho vinho, mas a gente tem, né? Então eu fui, o meu próprio consumidor, falei, vamos fazer um teste aqui, vamos ver como é que a gente vai atender em Vargem Grande. E a gente chegou em 40 minutos em Vargem Grande, e ele falou, cara, isso aqui é o must, para chegar aqui em Vargem Grande em 40 minutos, em menos de 40 minutos. Que legal, coisas que vocês não sabiam. Vocês, mais uma curiosidade, vocês vão degustar um vinho, né? Aí eu vou perguntar, vou usar a Michele para ela me falar sobre o vinho e tal. Esse vinho que vocês vão degustar especificamente é o que? É um vinho do Putos? Isso. A gente vai degustar um vinho tinto do Alentejo, que é o Putos, mas que é uma parceria com a Vinícola Carmen, que é uma cooperativa no Alentejo. Ele é feito com 3 uvas, com trincandeira, Alicante Boucher e Aragonês. Sem passagem por barrica, é um vinho jovem, é um vinho do dia a dia, é aquele vinho também mais fácil de beber. É um vinho pro cotidiano. Entendi. É um vinho pro cotidiano. A gente vai fazer o cotidiano deles, né? Porque eles falaram 3 uvas aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. Só, mas eu já ouvi falar em Aragonês, mas pra mim era
um desbravador, alguma coisa assim. Entendeu? Não, e é um vinho que com excelente custo-benefício, isso é bom falar, é aquele vinho que você pode ser Então pode falar quanto para agora, para quarta, ele fica em torno de 45, 50 e pouquinho. Que isso, só isso? Ele fica em torno desse valor, né? Você consegue ele hoje aí, por isso aí. É um vinho bom pro dia a dia, que você hoje, no final de semana agora, você já pode pegar ele para degustar. Pode ligar para o Wine Point. Pode ligar para o Wine Point, que a gente já vai estar com ele disponível já na quinta-feira. E é isso aí, cara. É lançamento, né? É lançamento. Mas vocês já degustaram? Já experimentei, sim. Já. E a gente aqui vai fazer um unboxing aqui para vocês. Pra galera ver, pô. Pra galera ver, pra Michele dar as notas aí do vinho, que eu acho interessantíssimo. Eu acho que tudo na vida tem um ritual também. Tudo tem um ritual e o vinho tem esse ritual. E o vinho tem um ritual muito legal. Inclusive, né, Michele, isso dá no curso de sommelier, né? Claro. A parte do serviço, isso faz parte das matérias. Né? Interessante, essa parte do serviço do vinho, a pessoa saber servir e tal, você está dentro das matérias do curso. Isso era legal, Luizinho, você também ter uma parceria com uma escola de sommelier. A gente está aí, tem algumas coisas em vista para isso. Porque, na verdade, mesmo um sommelier que não trabalhe como sommelier, sim, né? Eu tô te falando isso porque eu tenho um tio que ele tem um título de enólogo. Uhum. Mas por pura cultura. Porque ele é além de ser um cara com uma cultura geral muito grande, ele é um cara que se apaixonou por vinho. Sim. E estudou, hoje ele tem o título de enólogo. Agora ele vai na vibe de todos os meus amigos que bebem vinho, como vocês acabaram de falar. Meu sobrinho, vinho bom é aquilo que eu gosto. Mas é isso, vinho bom. E você com vinho, eu acho um negócio muito legal do vinho, que você curtiu aquele momento, você vai lembrar, ele te traz uma lembrança. Vamos lá na Michele. Deixa eu servir vocês. Não, a mim não, só o Luiz. Tá. E você traz na lembrança aquele rótulo. Lembra quando Marcelo, você estava em tal lugar? Vai? Vai, claro. Ó, então, pera aí, vamos pedir a uma taça pro Marcelo, porque o Marcelo gosta da brincadeira. Mas o vinho tem essa pegada de você lembrar que você estava determinado tempo. Oi. Vai experimentar um vinho? Posso ir. Então, Eu nem sabia que você bebia. a Ana, que faz parte da nossa equipe, Machado, nosso orgulho, tá fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário da Ana, então vamos brindar, hein? Vamos brindar. Homenagem à Ana. Tem que pegar mais uma, Marcelo, pra Ana. Vou pegar mais uma pra Ana. Michele, tá vendo a brincadeira que era uma brincadeira rápida? Claro. Aí, Com vinho nunca é rápido. Com vinho nunca é rápido, né? É que a gente se empolga falando de vários assuntos, acaba falando do vinho, ainda vai experimentar o vinho. Aí O vinho proporciona isso, o vinho é democrático, ele proporciona isso. O vinho é igual ao nosso programa. Nosso programa é o seguinte: você pode falar o que você quiser, os assuntos são sempre interessantes para todo mundo. Mesmo eu particularmente acho até que quem não curte vinho tem essa curiosidade de saber como é que funciona. Não, eu acho que vale. Esse universo. Eu acho que é muito válido. Pra gente brindar todo mundo. Vamos lá, vamos brindar aqui. Eu vou brindar com água, tá? Sim. Na verdade, quando a gente brinda a felicidade. Tá todo mundo Tá apertado, mas tá todo mundo. Aí, saúde. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Ana. Feliz aniversário. Mas então, Michele, vamos lá. Me fala aí.
O que você achou desse vinho? Exatamente o que eu já tinha te falado. Ele é um vinho extremamente fácil de beber. Quando eu coloco ele na nariz, eu sinto a presença da fruta vermelha, ali do morango, de uma framboesa, bem gostoso. Tem um toque de uma especiaria, como se fosse uma noz moscada, uma pimentinha, mas tudo assim, muito suave. Me remete ao que me traz nesse vinho é a fruta mesmo. Ao morango, a framboesa, ele é bem frutado. A cereja. É um vinho frutado que a gente vai falar, exatamente isso. Em boca, a gente tem um tanino, né? O que seria o tanino? O tanino é aquele polifenol que dá a sensação de adstringência na nossa boca. E nesse vinho, ele tá bem suave e bem macio. Eu quase não sinto essa sensação de adstringência. Então, a famosa travinha que dá. A travinha é acidez. Acidez, desculpa. Chegar lá. A travinha aqui, o tanino a gente sente aqui em cima, na gengiva. E aí que vai dar aquela secura, né? Então, muita gente quando tá iniciante fala assim, eu não gosto daquele vinho rascante. Quando fala rascante, é na questão do tanino ali, tá aquela secura, né? Tá bem presente. E aí, a gente, para as pessoas iniciantes, a gente vai servir um vinho assim, bem fácil de beber, que não vai dar aquela secura tão grande na boca e que você vai bebendo fácil. Isso aqui você consegue beber mais de 1, 2 garrafas facilmente, sem nem perceber. Não fica muito nela, não. O cara tá acostumado, hein? Bom, lembrando, se beber, não dirija. Verdade. Isso é fundamental. E antes de beber, vai pro QR Code da WinePoint ou então segue @WinePointRJ. Até parece, né, que a gente está fazendo aqui uma parada que é um merchan, mas na verdade não é. Na verdade a gente quer falar mesmo dos vinhos, como a gente está falando o tempo todo, mas essa facilidade de você conseguir comprar um vinho e ter o vinho meio... Cara, eu diria instantaneamente. Ele não diz isso, mas você tem na WinePoint da forma mais... Aí vira merchan mesmo, porque né, o que é bom a gente tem que falar. O que é bom. É esse veio que a gente quer pegar. Porque assim, isso veio de uma carência própria, né? Uma carência minha, uma carência nossa de ter aqui qualquer produto, né? Hoje a gente trabalha com vinho, mas é uma carência de qualquer produto que você queira ter. Você compra hoje no meio digital, você vai levar um tempo para ter aquele produto que você está querendo usar, que você está querendo consumir de alguma forma. E é isso que a gente quer. Hoje você já tem um hábito do e-commerce que é esperar 2, 3 dias. A gente quer estreitar isso. Eu tenho a máxima dentro dessa sua colocação, que quando eu descobri que o Luizinho estava fazendo isso, tinha comprado uma cave e tal, não sei o que, aí eu fiquei pensando bem, falei, cara, as pessoas gostam de problema. Você falou isso pra mim. Eu falei, as pessoas gostam de problema. O cara é um cara tão bem sucedido profissionalmente, para que ele vai se meter nisso? É exatamente, agora eu começo a entender que é exatamente que dentro do universo que você flutua, que você curte, você sentir uma necessidade, você vê um nicho, mas na verdade eu continuo achando que isso ainda não é o teu, não é o teu mercado. Eu acho que isso aí é mais uma parada para suprir a necessidade daquelas pessoas que curtem. Que curtem isso, e ainda tem mais uma que está no caminho, que está dentro do projeto. E a Michelle vai participar com a gente disso, é a parte das reuniões, das pessoas estarem junto, né? Quando a gente abrir, não é só porque você vai abrir uma degustação para conhecer um Putos. Você vai abrir uma degustação porque vai ter 2 amigos do Marcelo que eu não conheço, vai ter mais 2 amigos do outro Marcelo que eu também não conheço, e aí... Numa degustação de 10, 12 pessoas, que é um bom... cozinhar eu sei, tá? Você sabe bem. E aí a gente já tem, numa degustação pequena... Michelle não sabe, você cozinha aqui. E aí a gente tem, numa degustação de 15 pessoas, a gente tem pessoas que não se conhecem, núcleos, e que acabam se conhecendo porque o mundo é pequeno. É verdade. Né? Não, eu fiz parte de uma confraria onde eu fiz muitos amigos em Itaipava, e eu via que a vibe era essa mesmo. E aí depois a gente foi
brincando, e fez a confraria dos Capa Preta, não sei o que e tal, enfim, tudo na verdade era em torno de, por exemplo, tem um vinho, eu estava falando que eu não bebo e tal, que eu não gosto de nada fermentado, enfim, mas tem um vinho que eu gosto muito, que é um vinho de sobremesa, que eu não vou entrar em detalhes, não vou falar sobre ele aqui, mas tem um vinho que eu gosto. Mas é um vinho de sobremesa, então essa que é a ideia. E aí a gente partir que... Sabe o que a gente vai fazer, Luizinho? Tá todo mundo me enchendo o saco, vou falar olhando pra câmera, todo mundo me enchendo o saco, que eu tenho que fazer um programa cozinhando. Perfeito. Entendeu? A gente podia marcar um dia... Tá aceito o convite. E eu harmonizo. Do Luiz harmonizar, a Michelle tá convidada, a Ana você tá convidada. dá o... Marcelo, você tá convidado? Porque ele tá, né? Tá me ombreando aqui o tempo todo. Entendeu? Eu vou pra cozinha. Você vai pra cozinha filmam, e a gente vocês me filmam harmoniza. Cozinhando, preparando as coisas. Seria ótimo que eu pudesse levar minha filha, porque a minha filha é... A minha filha que ela é gastrônoma, ela tem o título. Ela tem o título. Ela tem o título. Eu brinco que eu falo que eu tenho alquimia e ela tem o título, né? Porque ela é chefe, nutricionista, enfim. E os prepara, cara. Você diz o que você vai fazer e a gente harmoniza. Perfeito. Vamos pensar numa dessa. A gente faz o evento. Tá prometido. Tá prometido? Prometido, tá certíssimo. Marcelo. Prometido? Já faz o evento de degustação. Então tá bom. Já coloca na agenda. A gente já faz o evento de degustação. Eu vou pra cozinha, a gente arruma um espaço gourmet legal. Isso. E faz essa brincadeira. E a gente faz. Já pode ser uma das primeiras degustações nossas. Já faz o encontro da confraria. Boa. A Michelle orientando as notas do vinho e a gente já faz uns convidados. Marcelo leva uns convidados, Michelle leva uns convidados, você leva, Ana leva. A gente arruma a área gourmet, e a gente faz uma brincadeira. Cara, hoje, na verdade, o que eu acho mais interessante, na verdade, ao invés da gente fazer na área gourmet de alguém, a gente alugar uma área gourmet. Para não dar trabalho a ninguém. Não tem ninguém, a gente deixa lá. Um espaço legal, né? Entendeu? E a gente faz, eu levo meus equipamentos, enfim, a gente faz aí uma brincadeira. Imagina. Tá bom? Perfeito. Cara, olha só, eu acho que o objetivo principal desse bate-papo, a gente chegou a ele. Não tenho nem muito mais o que falar, porque senão a gente teria que entrar em muitos detalhes. A única coisa que eu quero perguntar a Michelle, antes de finalizar, é a história das taças, porque até agora eu tenho essa dúvida. Michelle, me fala aí como é que usa as taças. Luiz, me fala aí, porque tem taça preferida, o cara pode beber o vinho na taça que ele achar também adequada ou não? Vamos lá. Na verdade, quando você vai degustar o teu vinho, você pode beber ele em um copo, numa taça, mas a taça ela faz uma diferença no momento da sua degustação, tá? E aí, você fala assim, Michelle, eu já vi vários tipos de taças, vários tamanhos, vários formatos. A gente entende, quando a gente vai ser mais precioso com a questão das taças, existe um formato de taça para cada tipo de vinho, mas a gente na nossa casa não precisa ter isso, a não ser que você seja um apaixonado e quer ter essa experiência. Eu tô te falando isso, porque eu não bebo vinho, eu tenho em casa taça de todo tipo. Que é formato. Não, porque eu morei muito tempo em Itaipava e lá todo mundo tem mania de vinho. Sim. E aí naquela vibe de você receber as pessoas e tal, não sei o que, então eu tinha numa cristaleira N taças de N tamanhos. Eu tenho uma taça lá, cara, que é desse tamanho. Eu fico imaginando, cara, o que o cara bebe aí? Que boca é essa que ele tem? Entendeu? Então, tipo... Sim. O ideal da taça é que ela não seja de vidro, tá? Que ela seja essa aqui que é cristal com titânio, né? E ela é mais fininha, isso vai ajudar a gente no momento da degustação. Quanto ao formato, eu indico este formato aqui para qualquer tipo de vinho, que é o formato Bordeaux. É a Bordeaux. Então, hoje, a Bordeaux eu conheço. Até os restaurantes, eles não têm enxoval de taça com vários tipos de taça. Eles usam apenas uma taça, que é a Bordeaux, que é como se fosse o coringa das taças, tá? Então ela vai servir tanto para vinho branco quanto para vinho tinto, e tem até muito restaurante que também está usando até para espumante.
Então fica como um coringa. Sério? Sério. Espumante em Bordeaux? Isso. Pô, mas não combina, igual vinho de sobremesa. A taça de vinho de sobremesa é uma taça como se fosse essa aqui, menor. Sim, menorzinha. Também se usa para vinho de sobremesa. Então, virou uma coringa. Sério? Bordeaux é uma coringa, isso. Hoje. Mas, e a que eu indico também para você ter em casa, para receber as pessoas, para servir um vinho, é essa Bordeaux. E não, por favor, não seja de vidro, aquela que é mais grossa, tá? Seja de cristal que não tenha borda. Que seja bem fininha a bordinha aqui. Que a borda seja da mesma espessura da taça, né? Ela é mais fininha. Mais fina que a taça. Não. Na verdade, toda a espessura é a mesma. Aqui na bordinha você sente que ela é mais fininha do que uma de cristal, de vidro, né? A cristal ela é mais fininha. Então, essa aqui que eu indico para você ter para não errar. Agora, tem taça menorzinha que a gente usa para vinho branco, tem a taça mais bojuda que a gente usa para vinhos tintos leves. Aí tem a taça que alguma marca desenvolveu para você beber um vinho feito de Syrah. Tem esses preciosismos, sabe? Então, se você quiser ter uma experiência diferente com uma taça diferente, perfeito, ok, não tem problema. Mas se você quiser ter um jogo para receber as pessoas em casa, compre tudo no formato Bordeaux. Tá aí a dica. Gente, eu quero agradecer muito, primeiro, ao pessoal da Casa Flora, que está nos recebendo aqui com todo carinho. A Vilma, que está nos bastidores lá. Um doce de criatura, nos recebeu com muito carinho. Eu adoro ser bem recebido, eu acho o máximo. Né? E queria agradecer aqui demais ao Luiz por ter dado essa oportunidade ao nosso canal de fazer com que as pessoas que assistem o nosso canal tenham essa intimidade aí com o vinho, que na verdade uma coisa não passamos, mas eu acho que deu para todo mundo sacar. Queria agradecer a Michele pelo conhecimento. Nada, você está sempre convidado agora. Você já vai fazer parte da degustação, lá da harmonização, aliás. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sabe que eu te amo, né? A gente se ama. Michele, querida. Prazer enorme foi ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido bastante. Se inscreve lá, hein? Gente, eu vou terminar aqui agora o nosso programa de hoje. E naquela nossa máxima, né? Fiquem com Deus que habita em vocês. Tá bom?